Eu sou o Thiago Negro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o comportamento dos investidores. A gente também vai falar sobre Pokémon GO, mas basicamente o que eu vou falar hoje é sobre como a massa consegue errar e continuar errando sem aprender absolutamente nada. Vamos lá! Bom, vou começar aqui falando uma coisa polêmica. Não me julgue antes de assistir o vídeo todo, mas a massa é burra. A massa não sabe investir o dinheiro. Por que eu digo isso? Não é porque eu estou julgando, não, é número, é estatística, não tem nada contra fatos. 85% da população perde dinheiro investindo na bolsa de valores. Esses 85% não têm conhecimento, não vão atrás de conhecimento, são puramente emocionais, não tem um assessor de investimentos, enfim, não tem nada, tá? Então por isso que as pessoas perdem dinheiro. E por isso que eu digo que a massa erra. Mas por que a massa erra sempre? Porque a massa, geralmente, a Maria vai com as outras, né? A massa simplesmente vê um boato, vê muita gente falando de alguma coisa e vai nessa direção sem nem questionar. É igual fila. Você vê uma fila, o pessoal vai entrando numa fila. Mas, obviamente, você que está me assistindo não faz parte da massa. Por que você não faz parte da massa? Porque se você está me assistindo, você chegou nesse vídeo por algum motivo. Ou porque você quer conhecimento, ou porque você já me acompanha, enfim, há algum tempo, tá? Mas vamos lá. Qual que é o tema no vídeo de hoje? O tema é o seguinte: a bolsa sobe no boato e a bolsa cai no fato. E por que eu digo isso? Vamos começar com um tema que está em pauta hoje. Esse tema é o seguinte: Pokémon GO. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Aliás, antes de eu falar sobre isso, eu preciso dizer que eu sou um grande fã da Nintendo. Eu sou apaixonado pela Nintendo. E se você não acredita, dá uma olhadinha nesse vídeo mega rápido que eu fiz no meu quarto do game. Vamos lá! I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Caceta, eu não capturo nada nesse joguinho. Falei pra você que eu gosto de Nintendo de verdade, né? E por isso eu acompanho bastante as notícias da Nintendo. Mas, o que aconteceu com a Nintendo? A Nintendo lançou, né, esse aplicativo chamado Pokémon GO. Pô, aplicativo sensacional, engajou muita gente, quebrou todos os recordes possíveis. Pô, a última vez que eu vi, tinha mais gente usando o Pokémon GO nos Estados Unidos do que gente usando o Twitter, sabe? Então foi um crescimento astronômico, né? Quebrou mega recorde, tudo que dava para quebrar, quebrou, né? Números absurdos, estrondosos. E o que aconteceu? Quando você tem uma coisa desse porte, você gera boato, você gera multidão, você gera massa, todo mundo olhando para uma mesma direção. E aí, o que todo mundo que queria investir fez? Compraram ações da Nintendo, né? Então, lançou o aplicativo, começou a quebrar recorde. Aí começaram a comprar ações da Nintendo. As ações da Nintendo começaram a subir igual louco. Começaram a subir muito, não parava de subir. Olhava para as ações, nossa, semana passada subiu, tudo subiu. Conclusão: o seu amigo também comprou. O amigo do amigo comprou, todo mundo comprou. Então as ações da Nintendo começaram a bater recordes. Ela foi inclusive a ação mais negociada da bolsa do país dela. E não parava de subir. E é assim que funciona o efeito manada, que a gente chama. Um monte de gente comprando, né? Porque Pokémon GO estava bombando e tinha lançado em países e faltavam vários países para lançar ainda. E aí, quando chegou o fato, qual que era o fato? O fato é que, na verdade, existe a Nintendo, existe a Pokémon Company e existe a Niantic, que foi a que produziu, né, o aplicativo. A Nintendo, ela é dona de uma parte da Pokémon Company e ela tem acesso a mais ou menos 13% de tudo que gerou de lucro do aplicativo que a Niantic fez, que é o Pokémon GO. Então não era tudo
que esse aplicativo estava gerando de receita aqui é para a Nintendo. Quando a Nintendo anunciou isso, e na verdade já dava para saber disso para quem realmente acompanhava, para quem estudava, para quem lia todos os relatórios, para quem era um investidor consciente. Quando a Nintendo falou isso daí, pareceu que ela falou uma novidade que não existia. Mas não era bem assim. Isso daí já era algo público, era algo aberto, era só você abrir todos os relatórios que ela apresenta e você ia conseguir descobrir isso daí. Óbvio, talvez você não acompanhe tantas ações da Nintendo, porque a gente está falando de Brasil aqui e tudo mais, mas para quem acompanhava, cometeu esse mesmo erro. E aí chegou esse fato, né? Nintendo anunciou na sexta-feira, se eu não me engano, antes de mostrar o relatório dela e sei lá o que com os resultados, e aí os investidores tomaram um choque, falando, nossa, é esse o fato? E quando chegou esse fato, as ações da Nintendo caíram 18%, caíram muito mais, não paravam de cair. E isso daí parece que é um movimento que aconteceu uma única vez, né? Nesse caso do Pokémon GO e tal, mas não, isso daí acontece sempre. E eu vou dar até alguns outros exemplos para vocês aqui. Mas o que a gente precisa tomar de lição sobre isso? Que você precisa investir de uma forma racional. Você nunca pode seguir o boato, tá? Porque tudo na bolsa sobe no boato e cai no fato. E também tem uma outra coisa que o pessoal fala, que as ações sobem de escadinha e descem de elevador. Então você demora muito tempo, né, para ver as ações subindo, mas na hora que cai, cai na hora, cai rápido demais, né? Então Pokémon GO foi um grande exemplo disso daí. De novo, eu sou apaixonado pela Nintendo e, enfim, por tudo isso daí. É uma pena ter caído, mas já era relativamente esperado, né? Agora, a gente teve vários outros exemplos de que isso aconteceu aqui no Brasil. Você quer ver um exemplo muito comum? Pega o impeachment da Dilma, né? O pessoal tava todo mundo sem tanta informação, simplesmente querendo tirar a Dilma do poder, né? Independente de se isso é legal, se não é legal, etc. A conclusão é que o mercado achava que sem a Dilma no poder, sem o PT no poder, a bolsa ia subir, a economia ia melhorar e tudo mais. Simplesmente pelo fato de que era PT e ponto final, e várias outras coisas. Aí a Dilma foi afastada, né? Ela foi afastada. A bolsa começou a disparar, começou a subir, subiu pra caramba, não parava de subir, etc. Só que aí veio o fato. O fato era, a Dilma foi afastada, mas ainda não foi impeachada, né? O que aconteceu? A bolsa voltou. Obviamente a bolsa voltou. Por quê? Porque o pessoal percebeu que realmente ela não tinha sido impeachada, não tinha sofrido impeachment, e além disso, também percebeu que, nossa, a Dilma saiu, o que mudou na economia? Não mudou nada, não no D0, né? Mudou em termos de confiança do consumidor, etc. Mas não mudou nada no D0. E quando isso acontece, é a mesma coisa, a bolsa subiu no boato, né? Um efeito manada, né? E a bolsa caiu no fato. É sempre isso que acontece. Pega as ações da Petrobras. Lembra do pré-sal? Nossa, inclusive tem um caso curioso. Eu tinha um cliente que ele tinha opções de Petrobras, olha que loucura, e descobriram no pré-sal, em 200 mil reais, viraram 5 milhões de reais. Não estou recomendando isso, foi algo, um tiro de puramente algo que envolve muita sorte, não teve razão nisso, tá? O cliente investia sozinho, fazia tudo sozinho e tal, e ganhou muito dinheiro, né? Só que obviamente o cara que ele não investiu de forma racional, posteriormente ele quis viver de operações, só que ele não ganhou esse dinheiro porque ele foi um bom investidor, e sim porque ele teve uma sorte. Consequência disso, acabou entregando tudo de volta, ou uma boa parte disso, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que no caso de Petrobras, na época do pré-sal, muita gente não, todo mundo achava que isso daqui era positivo para a Petrobras, porque realmente era. A Petrobras ia descobrir um monte de fontes novas de exploração, um monte de coisa, né? A Petrobras mexe com petróleo, etc, para quem não sabe. O que aconteceu? Quando a Petrobras anunciava que ia explorar, né, alguma coisa nova, descobrir alguma bacia nova, etc, as ações da Petrobras estouravam, iam muito para cima, subiam demais, coisa de subir 10, 20, 30, 50%.
Só que ninguém entendia o real impacto disso nas ações, porque ninguém parava para analisar, ninguém investia de forma racional. Os investidores racionais acertavam, mas os investidores emocionais que seguiam a manada, não. Por quê? Porque a Petrobras descobriu o pré-sal e sei lá o quê. Aí quando a Petrobras ia efetivamente explorar, ou seja, a Petrobras ia para o fato, o que acontecia? As ações caíam, porque não era tanto assim, o impacto não ia ser tão positivo assim, etc. Então geralmente a gente tem um hábito comportamental de sempre ser otimista quando tem uma ação, um evento muito positivo, né? Assim como quando tem um evento muito negativo, a gente tende a ser muito pessimista, tá? Então, o que eu quero passar para você no vídeo de hoje? Eu quero passar para você que o mercado de ações ele tem muita oportunidade, tá? Só que essas oportunidades só estão aí para você que investe de forma racional. Não adianta você seguir a manada, não adianta você ver a bolsa subindo e falar, nossa, ela está subindo muito, eu vou entrar nas ações. Ah, essa bolsa está caindo muito, eu vou sair. Não, esse é o investidor que perde dinheiro. E por que eu falei no começo do vídeo sobre a questão da massa, etc. Eu falei sobre isso porque a maioria dos investidores, que são 85% deles, perdem dinheiro, porque investem dessa forma, sem conhecimento, sem ajuda, sem estudo, sem preparo. Não seja esse cara. Agora, eu queria que vocês questionassem também no seguinte, a bolsa, se ela estiver muito baixa, se ela estiver caindo há muito tempo, se o mercado estiver em crise, etc., será que esse não é o momento de você aproveitar o preço das ações, estudar com um pouco mais de carinho para ver se isso faz sentido para o seu portfólio? Porque quando a bolsa acabou de subir muito, subiu o recorde, quebrou tudo que dava para quebrar, subiu mais de 100%, esse é o momento que geralmente o investidor entra na bolsa e 85% deles perdem dinheiro. Então se questione, vá a fundo, estude um pouquinho mais e talvez você consiga encontrar um bom momento para entrar no mercado de ações. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, obviamente, curta o vídeo aqui, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo, porque não só essa informação eu tenho certeza que é muito importante para muita gente que você conhece, como você também me ajuda demais compartilhando esse vídeo. Então eu te espero no nosso próximo vídeo, um abraço e até lá!